O vídeo de hoje nós vamos falar sobre oração. Por quê? A oração é a coisa mais importante que o cristão precisa fazer. É orar. A oração para nós é o que nos dá visão, é o que nos direciona, é o que nos conduz para o propósito e para a santificação. Então, o cristão que não ora, eu acredito que ele não é um cristão, porque nós precisamos orar. Imagine que você tem um amigo e para você ter um relacionamento com esse amigo, você precisa conversar com ele. A oração é isso. Nós temos um amigo no mundo espiritual e para a gente se comunicar com esse amigo, a gente precisa de oração. O próprio Jesus diz em João capítulo número 15 que ele é o nosso amigo. E como é que você se comunica com Jesus? Através da oração. Então, a oração é um ponto principal para você se comunicar com Cristo. Quem não ora está com sérios problemas, tanto de visão espiritual, tanto de comprometimento com a obra. A falta de oração faz com que você perca batalhas, aos poucos vai minando a sua fé, e quando você menos percebe, você já está fora do propósito de Deus. Então a oração é a bússola que nos direciona para o triunfo. Vamos lá? Vamos falar sobre oração então. Primeiro, a oração nos dá comunhão e relacionamento. Isso é muito importante. Com quem? Com Deus. É o que a oração nos dá. Tá? A gente precisa entender que a oração é cultivar uma amizade com Cristo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu converso com Cristo, automaticamente eu estou cultivando uma amizade com Jesus. Essa amizade, esse relacionamento, essa comunhão é o que me dá a direção. Então você precisa orar. Quando a gente fala aqui, ó, referência bíblica, vamos ler algo aqui, ó. Tiago 4:8 diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então Tiago, ele diz que existe uma condição para Deus se aproximar de mim. Eu preciso me aproximar dele. E como é que eu me aproximo de Deus? Através da oração. Então você precisa orar, você precisa compreender que é a oração que te aproxima de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais perto do meu milagre. Quanto mais distante de Deus, menos santificação. Então eu preciso orar para que Deus se aproxime de mim e eu automaticamente me aproxime de Deus, tá bom? A gente precisa compreender que conversar com Deus transforma o nosso caráter. A oração transforma o nosso ser, o nosso caráter, transforma tudo que não pode ser transformado pelo homem, a oração consegue transformar. Então, às vezes, você está passando por algumas situações difíceis e você não sabe o porquê, não sabe o que é, o médico já disse que não sabe o que você tem, comece a orar que Deus vai te responder. Comece a orar que Deus vai te revelar. A oração traz revelação daquilo que o homem não pode ver e nem identificar. Amém? O segundo ponto aqui, a oração traz alívio da ansiedade. Nós estamos vivendo em um mundo muito rápido. Todas as informações é rápida, tudo é muito novo e tudo isso gera na gente uma ansiedade. Essa ansiedade, é claro, ela traz um mal para a sua vida, traz um mal para a sua alma. E o próprio Jesus, ele nos ensina para nós não andarmos ansiosos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a falta de oração me torna ansioso. Se você quer diminuir a ansiedade, comece a orar ao Senhor. Respira fundo e ora ao Senhor. Ó, a oração funciona como um refúgio. Quando nós oramos, nós nos refugiamos em Cristo. Nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Ele está cuidando da gente. Então, a oração é um refúgio para nós. Então, eu não sei se você está ansioso, eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu nível de ansiedade. Eu sei de uma coisa. Se você parar, respirar fundo e começar a orar ao Senhor, automaticamente essa ansiedade vai cair e você vai conseguir focar no seu propósito. Amém? Ó, referência bíblica. Está lá em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo pelas orações e súplicas e ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, para a gente não andar ansioso, tá? E ele diz assim, como é que você faz? Mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graça. Ele está dizendo, comece a orar ao Senhor, comece a conversar com Deus, irmão, mas ó, liberta seu coração, sabe? Seja humilde nas suas orações, não esconda nada de Deus não. Se Ele sabe tudo sobre você, por que esconder algo dele que está dentro do seu coração? Então comece a conversar com Deus, comece a orar com Ele de uma forma humilde e sincera, dizendo para Deus, Senhor, esse é o meu problema, eu não consigo vencer isso, o meu pecado é esse, o meu vício é esse, me ajuda, Senhor.
Deus, ele não quer te julgar, ele quer curar suas feridas. Então continue orando, sempre buscando a Deus, porque ele diz, ó, eu vou orar, ação. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu oro ao Senhor, automaticamente uma paz que não é mundana, uma paz que é celestial, invade meu coração. E essa paz faz com que a minha ansiedade caia por terra. Então eu profetizo em nome de Jesus que você vai começar a orar e a sua ansiedade vai cair. Eu creio nisso. Se você crê, diga um amém aí. Ó, tô pregando aqui. Bom, então essa paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6. E o terceiro ponto, ó, e outra coisa. Quando a gente está orando, a gente está dizendo para o Senhor, Senhor, estou orando a Ti porque eu não consegui resolver esse problema de uma forma comum. Então eu estou orando a Ti porque eu preciso de uma forma celestial para resolver isso. Lembra que eu disse? A oração nos dá visão. E quanto mais eu oro, mais visão eu tenho. E talvez alguns problemas na sua vida estão sem resolução por falta de oração. Porque quando você começar a orar e se aproximar de Cristo, automaticamente Ele vai trazer a solução para a sua vida. Então continue orando, entregue seus problemas para Jesus. O que não pode ser resolvido, o que eu não posso controlar, eu não vou discutir com ninguém, eu vou entregar ao Senhor. Então continue orando em nome de Jesus. Antes de mais nada, essa conversa aqui é de um pecador para o outro. E lembre-se disso, se inscreva no canal, comente, compartilha, curta para que esse canal venha crescer e outras pessoas sejam edificadas. Obrigado. 3. Busca por sabedoria. Quanto mais eu oro, mais sabedoria eu tenho. A sua falta de sabedoria é falta de oração. Wesley, eu não tenho sabedoria para lidar com os problemas. Eu não tenho... Entenda isso. Deus vai te dar sabedoria quando você começar a buscar a fonte. E a fonte é quem? A fonte é Deus. E como é que eu chego na fonte? Através de oração, tá? Diz assim, através da oração, nós acessamos um conhecimento que não é humano, é celestial. Vou repetir, através da oração, você acessa um conhecimento, você acessa uma sabedoria que não é humana, é espiritual. É isso que você precisa, focar em Jesus, começar a orar e automaticamente uma sabedoria virá sobre você e você terá soluções para questões que até hoje você não entende. Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu me aproximo de Deus, a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida é organizar. Então Deus, ele vai organizando. Wesley, eu não tenho sabedoria para organizar minha vida hoje. Comece a orar que Deus vai te dar a visão e você vai se organizar. Amém? Quando a gente fala de busca por sabedoria, a gente precisa de sabedoria. Diz assim, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então Tiago está dizendo, vocês querem sabedoria? É só orar ao Senhor, é só pedir a Deus que Ele te dá tudo. Então é orando ao Senhor que eu obtenho sabedoria para vencer as dificuldades lá fora. Eu oro ao Pai, a sabedoria vem e eu consigo progredir nessa terra com sabedoria, com unção e com autoridade. Bom, entenda isso. Depois, a gente precisa entender, a oração ela funciona como um farol, nos guiando. Então, exemplo, o farol serve para guiar um navio, se eu não me engano é isso. Então, exemplo, a oração é um farol e nós estamos sendo guiados por esse farol. Então, quanto mais eu oro, mais eu sou guiado por Jesus. Sem a oração, eu sou guiado pela carne. Com a oração, eu sou guiado pelo Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Você é um cristão. Então, quanto mais eu oro, mais eu sou guiado para o propósito. Se eu não oro, eu sou guiado para os prazeres da minha carne, para as minhas satisfações, para os meus desejos. Mas Deus te chamou para você orar e automaticamente você ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Depois o 4. Força contra as tentações. A oração vai te ajudar a vencer a tentação. Eu não sei quais as tentações que você está passando, não sei se você tem algum tipo de vício, de uma coisa eu sei, aquele que pode te libertar está aqui hoje. E você pode orar, pedir que Ele vai te libertar em nome de Jesus. Orar é uma estratégia contra o maligno para você se desviar de todo mal. Então, um exemplo. Vocês lembram? Vamos ler. Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que orar e compreender que orem e vigiem para que vocês não caiam em tentações. As tentações são inevitáveis, elas sempre vão existir, sempre vão estar sobre nós. Mas o que ele diz, orem
e vigiem para a gente não cair nela. Ah, Wes, mas eu tô vigiando, eu estou vigiando, mas eu ainda caí porque faltou oração. Então, um exemplo, eu preciso orar e vigiar para eu não cair em tentação. Você vive caindo em tentações por falta de oração. Lembra que eu disse? A oração é a bússola que te direciona para o propósito de Deus. Então é orando e vigiando que você não vai cair em tentação. Você precisa orar. A oração é um alimento divino, tá bom? Depois a gente fala aqui, ó, agora eu tô falando aqui, alinhamento divino, perdão. A oração molda os nossos desejos egoístas. Por quê? Lembra que eu falei? Se eu não oro, se você não ora, tudo que você busca é efêmero, passageiro. Mas se você começa a orar ao Senhor, tudo que Ele quer fazer é a vontade dEle dentro de você. Se eu não oro, eu quero satisfazer a minha carne. Se eu oro, Deus coloca as vontades dEle dentro de mim. E é isso que nós precisamos, fazer a vontade de Deus, que o resto virá com o tempo. Então, Deus está dizendo para você que a única forma de ter alinhamento com Deus é orando. Por isso que nós precisamos orar. A gente precisa compreender, orar é reconhecer que existe um Deus que está me guiando, que está me direcionando, que vai me ajudar, que tem poder para me salvar e eu oro a Ele. Esse é o poder da oração. E compreenda isso, ó. Referência bíblica aqui, ó. João 17:20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles. Jesus está orando por você, dizendo assim: eu rogo por aqueles que me conhecerão através da mensagem deles. Então Jesus está orando por nós. Se Jesus orou por várias vezes, por que você acha que você não deve orar? Nós temos que orar todos os dias. Como cristão, ó, a oração abre portas, a oração gera milagres, a oração transforma cativeiros, a oração te liberta, a oração molda caráter. Depois de tudo isso que eu te falei, o que você vai fazer a partir de hoje? Começar a orar mais e entender. Se lembra que Jesus disse assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e o teu pai que te vê em secreto, Deus ele está te vendo no secreto, e na hora certa ele vai atender a sua oração. Continue orando e buscando ao Senhor. Jesus orava constantemente. Eu lembro que tem um pregador que ele falou assim, que os discípulos não pediram para Jesus para aprender a pregar, mas eles pediram para Jesus para aprender a orar. Ele diz, Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Eles viram que Jesus constantemente orava. E a oração é que traz a existência o seu dom. Wesley, será que eu tenho o dom de discernimento? Eu tenho o dom para pastorear? Tenho o dom de profecia? Talvez você tenha, mas esse dom só vem através da oração. Tá bom? Que Deus te abençoe. E a gente precisa encerrar dessa forma aqui. A oração é aceitar que existe um Deus e eu me comunico com Ele e automaticamente Ele faz a obra dele dentro de mim. Amém? Que Deus te abençoe. Este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilha, comenta para esse vídeo, para esse canal aqui crescer e automaticamente outras pessoas serem impactadas pela palavra do Senhor. É sobre isso que falamos, é isso que nós carregamos. Que Deus te abençoe. Essa conversa foi de um pecador para o outro e até o próximo vídeo.